Salve senhoras, senhores e afins, meu nome é Ruach e hoje eu tô com uma participação super especial aqui. Olha essa princesinha linda, a minha filhotinha Renata. Fala oi pro povo. Hoje é um começo suave por uma palavra que vai ser bem pesada, que é, claro, né, perseguição e censura. Eu começo com um texto bíblico, na verdade dois textos que a gente vai combinar. Mateus capítulo 24, versículo 9 e Epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Assim disse Jesus. E Paulo diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como eu não começar essa palavra sem falar de um fenômeno que nesse momento está despertando muitas críticas de alguns lados e muitos elogios de outros, que é André Valadão. Quem é do meio cristão conhece, ele é pastor, líder da Igreja Batista da Lagoinha, integrante do Ministério Diante do Trono, e ele tem uma carreira solo consolidada. E eu inclusive gosto de algumas de suas músicas. Ultimamente ele tem feito um ativismo político bastante questionável. Tem que votar certo, senão você não é crente não é? É um Brasil que tem a família e Deus acima de tudo. Tamo junto. Tem expressado algumas opiniões bastante polêmicas. O que acha da pessoa falar que Jesus usaria arma se fosse liberado? Mas se Jesus fosse para uma guerra, se Jesus estivesse no meio de uma batalha, você acha que ele ia estar com o que na mão? Bom? E dado declarações que eu não sei para que ele fez. Como essa retratação, por exemplo, sob intimação do TSE, mas essa intimação nunca aconteceu e nunca houve essa obrigatoriedade. E ele ganhou mais destaque recentemente por causa de algumas pregações homofóbicas. Uma delas eu destaquei no vídeo anterior. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Deixa viver. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Pessoas como ele, que tem feito uma pregação mais radical, eles estão sendo censurados ou eles estão testando os limites da democracia? A palavra censura vem do latim censurae. Tem o seguinte significado: sentido de ofício do censor, daquele que na antiga Roma fiscalizava impostos e era responsável pela manutenção da ordem e dos bons costumes, controle da informação através da repressão à imprensa, restrição, alteração ou proibição imposta às obras que são submetidas a um exame oficial, sendo esse definido por preceitos morais, religiosos ou políticos. Ação ou poder de recriminar, de criticar ou de repreender, advertência, desaprovação, voto de condenação à política geral de um governo, moção de censura. Falei muito, mas parece que eu não disse nada, né? No Brasil, nos últimos anos, eu vi diversas autoridades denunciando censura, ataques a liberdades individuais e até mesmo dizer que nós vivemos numa ditadura. Estamos no caminho, uma ditadura. O caminho está bastante avançado na ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. É falho, segundo o próprio TSE. É inauditável também. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nós temos um sistema eleitoral que apenas 2 países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o que seria essa tal liberdade de expressão que tanta gente vem defendendo? O artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição dispõe a livre manifestação de pensamento e geralmente esse é o primeiro direito a ser suprimido ou limitado em países totalitários. A censura é expressamente vedada pela Constituição Federal em 2 passagens. No próprio artigo 5º, inciso 11º, que dispõe ser livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E no 2º parágrafo do artigo 220, é proibido qualquer espécie de censura de natureza política e ideológica. Ou seja, aparentemente a gente tem
uma liberdade bastante ampla, segundo as leis que regem o nosso país. Porém, esse não é um direito absoluto e possui limites bem claros. Se houver excesso na linguagem e se ultrapassar o limite entre a liberdade de expressão e a prática de uma infração, a punição é posterior à ultrapassagem desse limite. Mas ninguém tem o direito de fazer censura prévia, ou seja, quando se tem a impressão de que alguém vai ultrapassar esse tal limite, você já de antemão tentar vedar. Não, isso não pode. Aos que dizem que o cristianismo vem sendo perseguido, quer saber o que eu acho que existe? Primeiro porque faz uma defesa bastante reticente quanto ao Estado laico. Tenho visto a pregação em alguns lugares, proferido por alguns políticos também, mas olha, Estado laico não é Estado ateu. A liberdade de crença ela é assegurada a todo mundo que processa um tipo de fé. E somente um Estado laico, ou seja, que não possui uma religião oficial, pode resguardar o respeito e a igualdade entre toda e qualquer religião, sem privilegiar algumas ou depreciar outras. Porém, está havendo perseguição religiosa no Brasil? Me parece que sim, mas principalmente a religiões de matriz africana. Você sabia que esses ataques cresceram nos últimos anos em mais de 270% só aqui no Brasil? E tem um link fixado lá na descrição do vídeo que você pode ter acesso a uma reportagem completa sobre isso. Essas religiões de matriz africana sofrem agressões físicas, verbais, seus templos e locais de celebração não raramente são vandalizados. O poder público se omite ou é mais moroso para defender essas pequenas matrizes. E sabe, candomblé, umbanda, quimbanda e tantas variações são tratadas como se fossem práticas voltadas a culto a demônios, como se utilizassem sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. E não é nada disso. São preconceitos. E quem mais persegue essas religiões, senão os pobres perseguidos cristãos, que estão em um Estado laico, mas têm muitas isenções tributárias, ou seja, são dispensados de pagar muitos impostos, e a quantidade de igrejas vem se multiplicando sobremaneira nas últimas décadas, e ainda vem promovendo uma eleição cada vez mais massiva de candidatos evangélicos, que inclusive tem uma bancada muito forte no Congresso Nacional, e que eu acho interessante como a maior parte dos projetos que eles votam mais prejudicam o povo pobre, principalmente desse país, do que de fato ajuda. Embora a população classe média e classe média baixa esteja na parcela que mais colabora com a riqueza dos templos e dos patrimônios pessoais de seus sacerdotes. Eu estou pegando pesado? Talvez. Mas eu estou mentindo? Pesquise bem que você vai ver que não. E eu não vou apresentar números agora porque esse não é o foco. Mas, uma promessa que eu faço muito aqui. Nos vídeos futuros, provavelmente, eu vou apresentar. E usar uma temática específica para isso, os benefícios da igreja cristã no Brasil. Por que a igreja tem tantas vantagens, mas usa tanto esse argumento de perseguição? A igreja quer mais liberdade religiosa, mas quer liberdade para quê? Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 16, está escrito o seguinte: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Colocar representantes cristãos na presidência da República, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nos tribunais superiores, não estou dizendo que não é importante, mas misturar religião com política nunca deu muito certo na história da humanidade. Não está dando certo na história do Brasil. E outra, querer que a igreja se antecipe aos últimos tempos, a perseguição que está profetizada na Bíblia, é tornar a Bíblia mentirosa, tornar Deus mentiroso. Não é para isso que a igreja é chamada. A igreja é chamada para testemunhar, para atestar o poder de Deus, e não para assumir o poder e passar de perseguida a perseguidora. A igreja quer se sentir livre, mas usa liberdade para quê? Para ameaçar, principalmente do inferno, para zombar, principalmente nas figuras políticas desse país. E está aqui essa reportagem da BBC, link também fixado na descrição do vídeo, que fala sobre isso detalhadamente. E eu vou até parafrasear algumas falas dos próprios fiéis de muitas dessas igrejas. A gente se sentiu descartável. É como se nós cristãos estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Não reconheço mais a igreja hoje. O pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. Sabe, o que eu vejo muito é que a igreja tem elegido inimigos imaginários. Eles veem comunistas, homossexuais, ateus, ideologia de gênero, e a realidade não corrobora suas palavras. E combate
muitos desses fatos irreais, vozes de dentro de suas cabeças, e não atacam questões muito mais sérias dentro da igreja, e deixa de lado o amor de Deus para pregar um pragmatismo que não está gerando vida. É claro que há radicais em todos os setores da sociedade, políticos que tenham dado declarações fortes, ou grupos que tenham pregado o fim do cristianismo, ateus que atacam a fé. Existe, mas os grupos mais fortes pregam a comunicação. A igreja no Brasil tem tanto poder, mas parece que é pouco, já não satisfaz sua liderança. Ela precisa acirrar os ânimos e incentivar cada vez mais o radicalismo de seus fiéis. Lembra que eu acabei de falar? Todo radicalismo é ruim. Pode aproximar as pessoas do fanatismo, mas não de Deus. Denunciar o pecado é uma obrigação do cristianismo. Chamar de comunismo quem pensa diferente não ajuda em nada no diálogo. Brigas, discussões não ajudam em nada o debate. Combater o pecado é importante e é direito da igreja. O erro está em incentivar a morte. E muitas vezes não é só a morte física, mas a morte espiritual. Porque atacar alguém que está indo na igreja pode, na maior parte das vezes, tirar a pessoa de dentro da igreja. E se ela está no caminho da salvação, ela vai para outro lado. Estamos salvando vidas ou ajudando a acirrar os ânimos e dificultando ainda mais o trabalho do Espírito Santo, que é quem convence, que é quem transforma. Os cristãos não estão sendo amordaçados. Eu sei disso porque eu sou cristão. O que vem acontecendo é que muitos desses cristãos falam coisas graves e dolorosas, que ofendem, que machucam. E é claro que incomodam, e não incomodam de um modo bom, para fazer a pessoa refletir, mas sim de fazer com que esses atingidos se irem e se voltem contra a mensagem de Cristo Jesus. Pregar não é sinônimo de cometer crimes, tá bom? O Brasil tem uma liberdade religiosa ampla. E eu me lembro da campanha eleitoral em 2022. Eu ouvi de tantas bocas, o Lula vai fechar a igreja, vai perseguir cristãos e blá 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 blá. Mas olha só que interessante. Quando Luiz Inácio Lula da Silva venceu o pleito de 2002 e se tornou presidente da República, no ano seguinte, em 2003, ele sancionou o projeto de lei do deputado Paulo Gouveia, do PL do Rio Grande do Sul, chamado Lei da Liberdade Religiosa. Em 2009, o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, conseguiu apresentar um projeto que foi aprovado. Em 2010, Lula sancionou dia 30 de novembro, anualmente, o Dia do Evangélico. Sabe a Marcha para Jesus? Ela já vinha acontecendo há muito tempo, mas ela foi oficializada de fato a partir do projeto do senador Marcelo Crivella, que era do Republicanos. Foi em 2009 e em 2010, quem sancionou? Lula. E hoje tem Marcha para Jesus todo ano, sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. Todo mundo tem o direito de não gostar de um governo, de suas ações, ou de quem o representa, mas um autêntico cristão não precisa criar uma mentira para vencer um debate. Porque quando você faz isso, você acaba infringindo numa infração chamada abuso de liberdade, que é prática de atos configuradores de excesso no uso da liberdade, de forma prejudicial a outrem ou à segurança nacional. E existem 3 tipos de infrações que você pode cometer dentro disso. A primeira se chama injúria, que é um crime previsto no artigo 140 do Código Penal, que é ofender a dignidade ou o decoro de alguém, como você pode ver no balãozinho aqui, atingindo a honra de uma pessoa, mesmo que de forma subjetiva, e quase sempre através de xingamento. Aí, um nível um pouquinho acima é a difamação, que está prevista no artigo 139 também do Código Penal. Imputar fato ofensivo à honra de alguém, de modo a prejudicar o modo como essa pessoa é vista pelas outras pessoas. E o mais sério é a calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, que é imputar a alguém uma falsa acusação de crime. Como eu já disse em outra mensagem, Jesus, ele se sentava com os pecadores, curava suas enfermidades, trazia uma mensagem de amor, incentivava seus discípulos a andar junto com eles, os pecadores, e pelos seus exemplos conduzirem os perdidos à salvação. Aos intolerantes só resta estimular a intolerância, porque eles precisam dividir para ganhar adeptos, criar seus grupinhos fechados, negar direitos fundamentais, criticar ações sociais, fazer com que a desigualdade nunca acabe. Afinal, quanto mais pessoas pobres, mais pastores ricos, quanto mais trabalhadores sem direitos, mais patrões evangélicos principalmente, mais abastados. Eu sei.
É chato viver num mundo onde temos que avisar antes de fazer qualquer brincadeira, qualquer ironia, e a gente ter que segurar as palavras para não ofender determinados grupos sociais. Mas as pessoas que reclamam do politicamente correto não reclamam porque isso as tolhe de se expressar, mas porque eles não querem deixar de fazer brincadeiras racistas, homofóbicas, machistas. Gente, só eu acho que está errado quando um cristão pensa que para ser feliz e bem-humorado ele tem que ser desrespeitoso e babaca. Você não pode ser alegre sem ofender ninguém, sem fazer piadas que agridem minorias. Uma frase que eu tenho ouvido bastante nos últimos anos, quase sempre utilizada por pessoas ligadas à direita brasileira, é: acuse seus adversários do que você faz, chame-os do que você é. E é interessante como essa frase é atribuída a Lenin, mas provavelmente não é dele, parece ser mais de do Olavo de Carvalho. E mesmo que existisse perseguição, eu gosto muito de uma passagem que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, que diz o seguinte: mas eu digo, amem uns aos outros e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A verdade é que para debater o cristianismo com esses radicais cristãos é quase impossível, porque você tenta dialogar com amor, mas quase sempre a resposta vem de forma irônica, agressiva, cheia de frases de efeito. E como eu já disse antes, não me parece nada como Cristo faria. E eu quero deixar bem claro que eu não gosto daquela analogia de que Jesus faria em meu lugar. Mas eu acredito no que Jesus não faria. E ele não faria uso de toda essa intolerância. A não ser talvez que ele venha discutir com o fariseu, que sabe muito bem o que está fazendo, o mal que está causando, o quanto essa mensagem está afastando as pessoas do reino de Deus, que está deliberadamente distorcendo suas palavras para apedrejar pecadores e condená-los ao inferno. Coisa que só Deus de fato deve fazer. Nossa obrigação é acolher e deixar que seu Espírito faça o resto. É isso. Espero não ter perdido a pouca audiência que eu tenho. E até a próxima mensagem. Provavelmente vai ser mais pesada que essa, tá bom? Paz.